Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana que no cenário externo nós tivemos as negociações entre Irã e Estados Unidos. E aqui no Brasil nós tivemos a divulgação da última ata da reunião do Copom. Começando pelo cenário internacional, falando do encontro que aconteceu entre Estados Unidos e Irã em Omã nesta sexta-feira, que buscou retomar aí as negociações em relação ao programa nuclear iraniano. A diplomacia iraniana classificou que o encontro aconteceu em um clima positivo. Donald Trump também ressaltou o encontro e disse que o Irã quer fazer muito um acordo. Apesar dessas negociações, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra o Irã. Dessa vez, as sanções atingem a chamada Frota Fantasma, um conjunto de embarcações que opera sobre a bandeira de diversos países e são utilizados aí para exportar petróleo e derivados iranianos. Segundo o comunicado dos Estados Unidos, essas sanções buscam aí pressionar o regime iraniano. Além disso, Donald Trump ressaltou o envio de uma frota armada dos Estados Unidos para a região do Oriente Médio. Apesar de toda essa movimentação, a negociação entre os dois países persiste. Falando aqui do Brasil, nós tivemos a divulgação da ata da última reunião do Copom. E a ata ressaltou o mesmo tom do comunicado, reforçando que nós teremos o primeiro corte de juros a partir da próxima reunião, que acontece no mês de março. Porém, a ata ressaltou aí que irá manter os juros em um patamar restritivo para poder trazer a inflação para o centro da meta. E também disse que a magnitude e a intensidade dos cortes vai ser decidida reunião por reunião. O mercado entendeu aí que a ata traz um tom aí bem ameno em relação ao corte da taxa de juros e já projeta aí um início de ciclo de corte a partir de 0,5 ponto percentual na reunião do mês de março, o que acabou animando os investidores aqui no Brasil. O mercado acabou olhando com desconfiança a possível indicação de Guilherme Melo para uma das diretorias do Banco Central. Guilherme Melo deu uma declaração essa semana, disse que não recebeu ainda nenhum convite. Apesar disso, Melo adotou aí um tom mais ameno em relação às fortes críticas que ele teceu ao Banco Central, principalmente em 2023, na época que o Banco Central ali promovia mais uma alta na nossa taxa Selic. Melo chegou a classificar o aumento da Selic à época, inclusive como uma questão política e não técnica. O último discurso de Melo ele foi bem mais ameno. Ele disse que em 2025 política monetária e fiscal atuaram juntas para manter aí a inflação controlada no Brasil e que o controle da dívida pública brasileira vai vir de um trabalho em conjunto entre a política fiscal e a política monetária. O mercado ainda aguarda aí quem o presidente Lula irá indicar para duas diretorias do Banco Central que hoje estão vagas. Fernando Haddad teria indicado aí uma dessas diretorias para Guilherme Melo, mas ainda não há nenhuma decisão oficial. O caso do Banco Master voltou mais uma vez a chamar a atenção do Brasil ao longo dessa semana, mas dessa vez foi relacionado principalmente às aplicações dos regimes próprios de previdência em letras financeiras do Banco Master. O ex-presidente do Rio Previdência, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais do Rio de Janeiro, foi preso essa semana em uma nova etapa da Operação Barco de Papel. Já no Amapá foi deflagrada a operação da Polícia Federal chamada de Zona Cinzenta, que busca apurar aí a aplicação de cerca de 400 milhões de reais do Instituto de Previdência do Amapá em letras financeiras do Banco Master. Foram realizados aí 4 mandados de busca e apreensão. Segundo as informações, os alvos foram o diretor-presidente do Amapá Previdência, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Amapá, e também contra 2 membros do Comitê de Investimentos do Instituto. Esses mandatos de busca e apreensão foram realizados na cidade de Macapá, capital do estado. Nós tivemos ainda decisão de taxa de juros na zona do euro.
o Banco Central por lá decidiu manter a taxa básica de juros inalterada em 2%, apesar da inflação lá ter apresentado bons números. A inflação acumulada nos últimos 12 meses na zona do euro registrou alta de 1,7%, abaixo da meta de 2%. Além disso, lá foi registrada deflação neste mês de janeiro. Também teve decisão de taxa de juros no Reino Unido, que decidiu manter sua taxa básica de juros inalterada em 3,75%. Por aqui, o nosso Ibovespa encerra essa semana em alta de 0,87%. Enquanto isso, o dólar caiu 0,77% e encerra cotado aos R$ 5,21. Já em Nova York, quem sofreu foi a Bolsa da Tecnologia. A Nasdaq encerra essa semana em queda de 1,45%. Essa queda se deve principalmente à preocupação do mercado com o gasto muito alto em relação às empresas de tecnologia com o desenvolvimento da inteligência artificial, o que acabou trazendo um certo receio do mercado de que esse retorno possa não vir aí conforme o esperado. Isso também acabou afetando o mercado de criptomoedas. O Bitcoin teve aí uma forte queda ao longo dessa semana. Na quinta-feira chegou a cair aí mais de 20%, mas inclusive chegou a ser cotado aí abaixo dos $60 mil. Teve até uma leve recuperação ao longo dessa sexta-feira. Hoje, nesse sábado, caía aí cerca de 13% ao longo da semana, cotado na faixa dos $67 mil. Empresas ligadas ao setor de tecnologia e que estavam aí muito posicionadas no mercado de criptomoedas tiveram que se desfazer das suas posições para poder aí compensar os prejuízos com a queda das ações das empresas de tecnologia, o que acabou levando a este movimento aí de venda no mercado de criptomoedas e afetou bastante o Bitcoin. Por outro lado, os investidores voltaram aí a comprar ações principalmente de setores mais consolidados na economia, o que fez com que o Dow Jones tivesse um bom desempenho essa semana, encerra em alta de 2,74%, e acabou também ajudando aí o S&P 500, que encerra em alta de 0,23%. Esse mesmo movimento acabou acontecendo na Europa e favoreceu o Stoxx 600, com alta de 1,56%. Aqui no Brasil, na retomada do ano legislativo, o Congresso Nacional aprovou aí uma série de leis que terão forte impacto nas contas públicas. Foram aprovados aí aumento para servidores do Legislativo e do Executivo. Só o aumento do Executivo vai ter um impacto aí de cerca de 5,3 bilhões de reais. Já haviam sido aprovados no final do ano passado aumento para servidores do Judiciário e uma reformulação das carreiras do Tribunal de Contas da União. Além disso, foi aprovada aí uma série de novas gratificações para os servidores do Legislativo. Essas gratificações, em alguns casos, podem fazer com que algumas carreiras cheguem a ganhar aí até R$ 77 mil, acima do teto constitucional, que hoje é de um pouco mais de R$ 46 mil. Nós tivemos também, nessa mesma esteira, uma decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que barra certos penduricalhos que não têm previsão legal. Flávio Dino deu aí 60 dias para que as 3 esferas de governo, em todas as alçadas, possam fazer um levantamento e corte dessas verbas que não possuem previsão legal específica. Essa decisão de Flávio Dino vai ser analisada ainda pelo plenário do STF. Porém, essa decisão não afeta essas gratificações que foram aprovadas pelo Congresso Nacional essa semana, já que elas estão previstas em uma lei específica. Essas gratificações, para entrarem em vigor, agora dependem da sanção do presidente Lula. No mercado das commodities, o petróleo encerra em queda de 1,83% essa semana, cotado aos $68,05. Já o minério de ferro caiu 5,22% essa semana e encerra cotada com a tonelada a $100,11. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação da produção industrial de dezembro, que registrou queda de 1,2%, mostrando aí, corroborando, na verdade, a desaceleração do setor industrial no Brasil ao longo do ano de 2025. Já na renda fixa, o IMA geral encerra essa semana em alta de 0,12%,
Enquanto isso, o IRFM, que mede os pré-fixados, encerra em alta de 0,16%. Já os juros futuros registraram uma queda de 0,11 pontos percentuais ao longo da semana e o DI para janeiro de 2027 encerra cotado a 10,36%. Essa semana também chegou ao fim o acordo de não proliferação de armas nucleares assinado entre Rússia e Estados Unidos, chamado de New START. Esse acordo chegou ao fim no dia 5 de fevereiro. A não renovação desse acordo provocou manifestações do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que disse que isso aí é uma forte instabilidade para a segurança e para a paz mundial. Até mesmo o Papa Leão XIV pediu aí que os dois países renovassem esse acordo para não haver aí uma corrida armamentícia em relação às armas nucleares. Tanto Estados Unidos quanto Rússia pregaram cautela em relação ao término do acordo e não deram aí sinalizações de que haverá uma expansão das ogivas nucleares. Hoje, Rússia e Estados Unidos detêm aí cerca de 80% das ogivas nucleares do mundo. Nós tivemos ainda a divulgação por parte do Banco Central dos dados da caderneta de poupança em janeiro de 2026. Só no mês de janeiro, a caderneta de poupança perdeu 23,5 bilhões de reais. A poupança vem perdendo recursos aí ao longo dos últimos anos. No ano passado, a poupança encerrou aí com cerca de 1 trilhão de reais e pagou aí 6,4 bilhões de reais em rendimentos, o que representa uma queda de 85,6 bilhões de reais em relação ao ano anterior. Essa perda de recursos da caderneta de poupança se deve aí a uma melhora do desempenho da renda fixa e também a um maior interesse das pessoas pela educação financeira. Isso faz com que pessoas que tenham recursos disponíveis busquem outras formas de investimento, como Tesouro Direto, CDBs ou até mesmo fundos de renda fixa simples, que apresentam um desempenho bem melhor que a caderneta de poupança. A tendência é de a poupança perder cada vez aí mais recursos, principalmente com o lançamento da nova categoria de título público que vai ser lançado pelo Tesouro Direto. Chamado de Tesouro Reserva, esse novo título público tem a intenção de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse título vai ter a sua rentabilidade atrelada à variação da taxa Selic no período e não vai sofrer aí as oscilações da marcação a mercado. Além disso, esse investimento vai permitir aí que o investidor aplique a partir de R$1. Essa nova modalidade de investimento deve estar disponível para o investidor em geral a partir do mês de março, segundo as informações do secretário do Tesouro Nacional. Neste momento, essa nova categoria está sendo testada por alguns clientes do Banco do Brasil e a partir de março, quando será lançada uma nova plataforma do Tesouro Direto, essa nova modalidade de investimento vai estar disponível para o investidor brasileiro e promete ser aí uma boa alternativa para a poupança e promete aí ser uma das principais reservas de valor do investidor brasileiro. Para a semana que vem, nós temos divulgação de dados de inflação na China e nos Estados Unidos. Também tem a expectativa da divulgação do payroll, que era para ter sido divulgado nessa sexta-feira, mas não foi devido a uma paralisação do governo norte-americano, que já foi resolvida depois que republicanos e democratas chegaram a um acordo sobre o teto da dívida norte-americana. Aqui no Brasil tem a divulgação das vendas do varejo e sai o resultado da nossa inflação oficial de janeiro, o IPCA. Muito obrigado e até a próxima semana.